Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cine Teologia Cultural. Estamos aqui no cenário novo, testando mais um vídeo, né? Eu estou balançando aqui justamente porque eu estou na minha rede, que é um lugar de reflexão, um lugar de leitura. E na semana passada eu assisti novamente, que é sobre isso que eu quero falar com você, né? O tema do vídeo é a crítica social que eu percebi naquele filme Deu a Louca nos Monstros. É um filme, inclusive, que não fez muito sucesso no período, mas já passou na sessão da tarde na Globo e muita gente assistiu, né? As pessoas que nasceram ali na década, pelo menos, de 1980, final da década de 1970, já devem ter visto esse filme, que é Deu a Louca nos Monstros. Provavelmente, se você clicou aqui no vídeo, provavelmente você já viu, né, esse filme. E esse filme, na verdade, ele começou a ganhar mais proporção, ou seja, a fazer mais sucesso nos últimos tempos, nos últimos anos, porque no período realmente foi um filme, inclusive, até que deu prejuízo. E esse filme tem uma crítica social muito interessante, que eu sempre assistia esse filme, mas eu não conseguia entender essa cena que eu vou falar pra você. E eu tenho quase certeza que muita gente que está assistindo esse vídeo aqui também não conseguia até hoje entender essa cena. Provavelmente, né, depois desse vídeo, muita gente vai ficar entendendo, né, vai começar a entender. Que é basicamente o seguinte: no filme tem lá a questão do alemão que assusta, né? Então você tem ali os meninos da Patrulha Monstro e eles estão com o Diário de Van Helsing, né? E o Diário de Van Helsing está em alemão. Então eles ficam naquela dúvida, né? Será que a gente vai falar com um alemão que assusta e tal? Então o alemão é muito recluso. Ele aparece numa cena assim, colocando a cabeça na janela. E eles tomam uma decisão de ir lá. Vamos enfrentar esse medo e vamos falar lá com o alemão que assusta, porque é a única chance que a gente tem de traduzir esse Diário de Van Helsing. Até que chega lá, eles conhecem o alemão que assusta e ele não era tão assustador quanto eles imaginavam. E aí eles entram na casa do alemão que assusta, e quando eu estava assistindo, eu percebi que tem um símbolo do judaísmo, né? Tem alguns símbolos nessa cena, quando o alemão que assusta está lendo o Diário de Van Helsing, tem alguns símbolos do judaísmo. E eu achei uma coisa curiosa, que eu falei, poxa, esse cara é alemão, né? Mas ele tem o símbolo do judaísmo, então talvez por causa disso ele esteja nos Estados Unidos, justamente porque ele é judeu. E aí teve a questão da Segunda Guerra Mundial, porque eu não sei se você percebe que o filme vai fazendo sempre essas conexões com a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, tem uma cena do caixão do Drácula, né, que o Drácula está sendo transportado por um avião, e tem lá o caixão do Frankenstein também, e o piloto do avião está reclamando, porque ele está falando, poxa, não tô legal aqui com esse emprego, né? Que eu tô levando caixotes da Segunda Guerra Mundial cheio de corpos e tal. E até o copiloto chega a dizer, mas eles não pedem saquinho de amendoim, eles não reclamam, não vomitam, né? Alguma coisa assim que ele vai falar. Então, esse é um emprego bom. E aí o piloto fala, não, tudo bem, tá certo, eu tô feliz. Então eles vão fazendo essa conexão com a Segunda Guerra Mundial o tempo todo, né? E nessa questão do alemão que assusta, eu percebi o símbolo do judaísmo, achei estranho, porque é um alemão, né, que está nos Estados Unidos e é judeu. E eu comecei a observar essa questão, até que no final, quando tudo é explicado, o livro é traduzido, o Diário de Van Helsing, eles vão sair da casa do alemão que assusta, e na porta tem um diálogo que é mais ou menos assim, deixa eu ver se eu consigo lembrar, o diálogo é mais ou menos assim. O alemão que assusta vai dizer, eu acho que vocês também chegaram a pensar que eu era um monstro, né? Mas eu não sou um monstro, porque se eu fosse, por exemplo, um vampiro, o meu reflexo não apareceria no espelho. E aí ele mostra a cena, né? O espelho, o reflexo do alemão que assusta aparecendo. Aí tem um dos garotos que fala assim, nossa, você sabe muito sobre monstros. E o alemão que assusta fala, já que você diz, acho que sei sim. E ele fecha a porta, e quando ele fecha a porta, aparece a mão dele. E nessa parte aqui, no punho da mão dele, a câmera dá um close, tem algo que é tatuado lá. Quando eu era pequeno, eu tinha voltado essa cena várias vezes. Eu já cheguei a achar que realmente o alemão que assusta era um monstro, e que aquilo estava provando que ele era um monstro. Cheguei a fazer cheguei a criar várias coisas na minha cabeça, várias teorias na minha cabeça, para tentar entender por que a câmera dá um close na mão dele. Achei até, em determinado momento, ter visto uma cicatriz, alguma coisa, mas não era, né? Que ele é uma pessoa idosa, e aí tem algumas marcas no pulso dele.
Mas o fato é o seguinte, a semana passada eu assistindo e eu percebi que essas tatuagens, algo que eu lembrei, essas tatuagens eram feitas nos prisioneiros da Segunda Guerra Mundial, lá no Holocausto, no caso os prisioneiros de Hitler, né, os judeus que ficaram lá em Auschwitz, entre outros campos de concentração. Eles eram tatuados, inclusive até o Viktor Frankl, né? Que eu tinha lido há um tempo atrás, o Viktor Frankl que escreveu, que é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Ele teve no campo de concentração, inclusive é o fundador da logoterapia. O Viktor Frankl escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. Então, como já fazia tempo que eu tinha visto esse filme, eu não lembrei quando eu estava tendo essas referências. Mas agora, justamente depois de tantos anos, eu consegui perceber que aquela tatuagem simboliza que se ele é um prisioneiro, se ele tem aquela tatuagem, ele foi um prisioneiro de um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. E isso explica muita coisa. São as explicações que eu vou trazer para você, inclusive até com a crítica social, porque se ele tem essa tatuagem, ele foi prisioneiro. Se ele foi prisioneiro e a Segunda Guerra acabou, então ele é um sobrevivente do Holocausto. E aí é por isso que ele fala, quando o garoto fala assim, já que o garoto fala, poxa, você sabe muito sobre monstros, né? E aí ele fala, já que você diz, acho que sei sim. E a câmera dá um close nesse momento. Ele está se referindo ao Adolf Hitler, né? Não só ao Hitler, como também aos seus soldados. Então o que ele está dizendo realmente eu conheço monstros de perto, inclusive, né? Porque eu estive lá no campo de concentração, então eu vi eles de perto, né? O que o filme eu entendi que está querendo falar justamente chamando esse pessoal, né, que estava lá nos campos de concentração e também o Hitler de monstro. Talvez aí monstros muito mais perigosos do que aqueles monstros que aparecem no filme, como vampiros, como lobisomens, né? E aí você pode entender que ele realmente enfrentou monstros reais. Por isso, talvez ele não teve medo, né? Ele foi junto com os jovens, com a Patrulha Monstro lá para o final do filme. Mas uma questão também que achei interessante é o seguinte, que essa tatuagem, ele sendo prisioneiro do Holocausto, isso explica muita coisa. Inclusive até porque ele vivia recluso, né? Era um cara traumatizado, era um cara que provavelmente perdeu a família, por isso ele era muito fechado no mundo dele. Inclusive ele fugiu para os Estados Unidos de alguma forma. E lá nos Estados Unidos, como os Estados Unidos estavam contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, a gente pode entender que ele decidiu também ficar recluso, né, se manter recluso, justamente para não sofrer preconceito. Que a gente sabe, em períodos de guerra acontece muita xenofobia. Lá no 11 de setembro, né, de 2001, quando Osama Bin Laden atacou as Torres Gêmeas lá em Nova York, a partir dali começaram uma série de episódios lá nos Estados Unidos de muçulmanos sofrendo preconceitos, né? A questão do próprio coronavírus também, recentemente, você tem lá nos Estados Unidos vários chineses também sofrendo preconceito. Então, esses fenômenos sociais, eles acontecem de tempos em tempos. Lá na Segunda Guerra Mundial, um alemão que estivesse nos Estados Unidos, possivelmente ele sofreria preconceito, né? Então, o alemão que assusta, ele estava se resguardando nesse sentido. Além de tudo, o trauma, né? Além do estresse pós-traumático, além de ter provavelmente aí passado um período de luto, né? Perdido sua família, filhos, talvez alguma coisa nesse sentido. Então, quando você entende aquela tatuagem, o que significa, acho que tem muita coisa que acaba se explicando, né? Muita coisa que acaba se explicando, e ele tinha ainda um extra, né? Que ele não era só judeu, ele não era só alemão, mas ele também era judeu. Então tem um trauma de ter sido judeu, né? Eu acho que inclusive aí talvez você desenvolva numa situação como essa meio que uma crise persecutória, uma síndrome persecutória, achando que estão lhe perseguindo, que a qualquer momento vão pegar você, porque você foi privado de uma liberdade numa situação completamente traumática. E você tem também a questão de ser alemão morando nos Estados Unidos. Então, isso aí eu acho que é motivo suficiente para você entender o porquê que aquele alemão que assusta estava recluso, tá? Espero que você tenha gostado. Esse cenário eu achei muito legal, principalmente para o tema aqui do canal, mas também é muito calorento. Vamos ver se eu consigo fazer alguns vídeos aqui. Agora, a partir de agora estão aparecendo 2 vídeos para você, tá? Um deles sou eu que estou te indicando, o outro é o próprio YouTube que está te indicando. Então eu vou combinar o seguinte com você, você escolhe um dos dois e eu te vejo por lá.